Boa tarde, gente. Creio que hoje seja nosso último dia, né? Seja o último vídeo que eu vou estar fazendo com vocês. Por isso, eu vou estar fazendo aqui a resolução de algumas questões do Enem, tá? Algumas questões de física. Para quem não me conhece, sou professora Eidria, tá? Fiquei aí desde o início do ano com vocês, com a disciplina de física. Então, eu escolhi aqui algumas questões do caderno amarelo das questões de física, tá? Então, quando vocês forem fazer a comparação aí, é interessante que vocês lembrem que eu estou falando do número da questão do caderno amarelo. Então, eu fiquei com algumas questões e o Gil ficou com algumas outras, que é o outro professor de física, tá? Nessas questões que eu escolhi algumas questões de temas que eu já havia trabalhado com vocês, em aulas presenciais ou em aulas online, tá? Então, eu vou abordar termodinâmica, decomposição de vetores e um outro ramo da termodinâmica que é a calorimetria, tá? Então, para a primeira questão, que é a questão 103, lembrando que é a questão do caderno amarelo, nós vamos falar sobre um ramo da termodinâmica, que é o trabalho, máquina térmica, tá? Então, como que funciona essas máquinas térmicas? As máquinas térmicas, elas sempre são colocadas entre duas fontes, uma fonte quente e uma fonte fria. E no meio eu tenho a máquina térmica. Como que a máquina térmica funciona? Ela pega essa fonte de calor quente, ela transforma parte desse calor quente em trabalho e depois ela descarta um pouco em esse calor e volta para a fonte fria, tá? Então é como se fosse um ciclo. Ele pega o calor quente, realiza um pouco de trabalho, lembrando que ele não realiza totalmente, ele não pega toda essa fonte quente, ela não pega toda essa fonte quente e realiza trabalho, ele descarta um pouco e depois volta para a fonte fria, tá? Lembrando que, para ter a realização de um trabalho, eu preciso de uma expansão ou uma compressão no meu volume, tá? Então vamos lá. Aqui, a questão 103, no meu canto superior esquerdo, eu tenho um gráfico PV, tá? Um gráfico da pressão em função do volume, onde ele mostra aqui para gente algumas etapas, alguns processos e lembrando que nesse meio aqui desses ciclos, desses processos, né, nós temos a letra W, que é justamente o trabalho, tá? Já do lado direito, eu tenho aqui uma tabela com algumas etapas, alguns processos e a descrição do que está acontecendo em cada um desses processos. E por fim, ele faz a pergunta para gente. Ele pergunta para a gente qual etapa, qual processo está acontecendo a transformação da energia térmica para a energia útil, tá? Então, para isso, nós precisamos identificar em qual desses processos está ocorrendo a realização de um trabalho, tá? Então, nós podemos observar que de 2 para 3 não há realização de um trabalho, então nós já podemos desclassificar a alternativa B, e de 4 para 1 também não está tendo a realização de um trabalho, então nós já podemos desclassificar a questão D. Por que que nós sabemos que não está tendo a realização de um trabalho? Porque está acontecendo uma transformação isovolumétrica, ou seja, o volume é constante. Se não há expansão e nem compressão, quer dizer que não há trabalho, tá? Portanto, nós já podemos desclassificar essas daqui. Ele pergunta onde está sendo convertido em energia útil, ou seja, onde essa energia ela está sendo utilizada, onde ela está sendo uma energia positiva. Então, nós precisamos de uma expansão, tá? Então, a única etapa, o único processo que está acontecendo aqui, uma expansão para a gente, que é durante esse processo de expansão que acontece a conversão de energia térmica para energia útil, é no processo do 3 para o 4, tá? Como que eu sei que é do 3 para o 4 que está acontecendo uma expansão? Porque eu vejo que o volume ele está aumentando, tá? A minha tela ela deve estar espelhada, então, portanto, o gráfico não vai ficar certinho como que eu estou mostrando para vocês. Mas dá para a gente ver que do 3 para o 4, ele está afastando do ponto zero ali, ó, ele está indo em sentido
aumentando, então ele está expandindo. Ao contrário disso, eu tenho o meu processo de 1 ao 2, que está acontecendo uma compreensão, tá? Então ele não está acontecendo a transformação em energia útil. Portanto, para ter uma transformação em energia útil, eu preciso de uma expansão adiabática, tá? Então, aí eu fico com o processo 4, que é a alternativa C, tá? A próxima questão que nós temos é essa questão aqui, que fala sobre uma tirinha do Calvin, tá? Que ele está em um balanço e ele se joga deste balanço, tá? E ele pergunta para a gente qual é o vetor da força resultante que vai acontecer quando ele cair no chão, tá? Toda vez que nós temos um exercício perguntando para a gente qual é a força resultante, nós precisamos fazer a decomposição das forças que estão presentes neste processo. Então, na minha vertical, ela vai ficar perpendicular ao solo, eu tenho a força normal. Então, eu tenho uma força normal aqui, que ela vai ficar perpendicular a um ângulo de 90 graus com o solo, que é o chão onde o Kelvin vai bater, né? Horizontal a esse plano, eu tenho a minha força de atrito. Se ele está batendo, se ele está indo para a minha esquerda, eu tenho uma força de atrito que está puxando ele para a minha direita. Lembrando que a força de atrito ela é sempre contrária ao sentido da força que eu estou fazendo. Então, se o Kelvin ele está caindo, ele está deslizando para a minha esquerda, força de atrito está para a minha direita. Então, eu tenho dois vetores força que está desse jeito aqui. Vetor força normal e vetor de força de atrito. Para eu saber a força resultante disso daqui, basta eu somar essas duas forças, tá? Então, quando eu somo essas duas forças, eu tenho um vetor na diagonal para cima, tá? Então, ele está fazendo esse sentido aqui. Se o Calvin está batendo assim, a força resultante está na diagonal de assim. Portanto, nós temos a alternativa A nesse caso aqui, tá? A última questão que nós temos também é um ramo da termodinâmica, só que agora aqui está mais por parte da calorimetria, tá? Que é onde nós vamos estudar o calor, tá? Quando nós estamos falando de calor, existe 3 processos de transferência de calor. Eu tenho condução, irradiação e convecção, tá? E ele pergunta qual é o processo de transferência de calor que ocorre aqui. Mas nós temos que nos atentar à pergunta: a qual é a região que ele quer saber onde está acontecendo esse processo? Porque essa questão aqui, algumas pessoas vieram me perguntar por que que não era irradiação, já que está acontecendo a radiação solar ali, tem até um solzinho mostrando a radiação solar, né? Mas foi pegadinha do Enem. Por quê? Ele quer saber qual é o processo de calor que ocorre dos coletores para o reservatório de água. Então, aqui na imagem, nós temos o reservatório de água um pouco acima e o coletor de água um pouco abaixo, tá? Se caso o exercício perguntasse para a gente qual é a forma de calor que está aquecendo o coletor de água, aí seria irradiação. Mas ele está perguntando qual é a transferência de calor que está acontecendo do reservatório para os coletores, tá? E se vocês observarem, está formando como se fosse um ciclo. Água fria desce, água quente sobe. Por que que isso está acontecendo? Por conta da diferença de densidade. Água fria, ela é mais densa, então ela tende a descer. Água quente, ela é menos densa, então ela tende a subir. Toda vez que nós tivermos um ciclo, nós temos uma convecção térmica, tá? Então, essa daqui foi quase uma pegadinha aí para vocês, tá? Porque ele perguntava a transferência de calor do reservatório para o coletor. Então, era como se fosse um ciclo ali. Água fria desce, água quente sobe, formou um ciclo, nós temos convecção, tá?
Essas foram as 3 questões que eu escolhi para esclarecer, para resolver aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham acertado elas, né. Nós fizemos essa correção só para vocês verem como que era a resolução mesmo, e que talvez vocês forem fazer, outros vestibulares, que sirva aí, tá, de exemplo para vocês.